Bom, indo agora aqui pro caderno 2, né, da P2 e iniciando aqui agora, né, pelo exercício 10.1. Bom, aqui a gente vai passar aqui o HF token, né, então rodando a API, né, sem o token e ela sobe numa boa, né, ela só vai explodir depois quando alguém vai chamar, né, /ml /predict e o modelo tenta baixar do Hugging Face, né, aí vai dar o erro 401. Então, diferente do CI da semana 3, né, que travava bem antes disso. E o exercício reforça, né, que o ponto .env jamais vai para o Git. Bom, primeira pergunta aqui, qual foi o erro exato a rodar sem HToken? O curl retornou HTTP 500 internal server error. Nos logs do container apareceu request exception HTTP error 401 cliente error desautorizado. Vindo dentro do load model na hora de tentar baixar o modelo do Hugging Face Hub. Segunda pergunta, esse erro é diferente do que acontecia no CI sem o secret configurado? Resposta, sim. No CI o pipeline falhava antes mesmo de chamar a API. O assert que checava HF token não configurado barrava o job logo no início. Aqui não existe esse assert. A API sobe normalmente e só falha quando alguém chama /ml/predict e o load model tenta de fato baixar o modelo. Um mecanismo de falha diferente, erro de validação antecipado versus erro de autenticação HTTP em runtime, mas a causa raiz é a mesma, token ausente. Terceira pergunta, por que o .env nunca deve ser comitado no Git? Resposta, porque ele guarda o HF token e poderia guardar outras credenciais. Se fosse comitado, qualquer pessoa que clonasse o repositório teria acesso direto ao meu token. E se o repositório for público, qualquer pessoa no mundo. Esse token tem permissão descrita no meu Hugging Face Hub, então alguém mal intencionado poderia até sobrescrever ou apagar meus modelos. Próxima pergunta. Confirme o ponto .env está no Git ignore? Resposta, sim. A linha .env está no Git ignore. Bom, agora ainda para o exercício 10.2, né, a gente vai criar um volume nomeado, né, e mostrar que dessa vez os dados eles vão sobreviver mesmo recriando o container. Né, bem diferente ali do exercício 8.1. Né, e a gente pode esquecer que se a gente rodar o Docker volume RM, os dados eles vão sumir de vez sem chance de voltar atrás. Então, respondendo as perguntas, primeira pergunta, os dados persistiram após recriar o container? Resposta, sim. Depois de criar o prato persistente, parar e remover o container, bela API, e subir um container novo, bela API novo, com o mesmo volume, bela dados, o curl em barra pratos trouxe o prazo de volta na lista. Segunda pergunta, o que teria acontecido sem o traço V, bela dados, AP data? Resposta, o banco SQLite estaria dentro do sistema de arquivos do próprio container. Ao rodar Docker RM Bela API container e tudo dentro dele, incluindo o banco de dados, seria apagado. O container novo começaria com um banco vazio sem nenhum prato cadastrado. A terceira pergunta aqui pede para rodar um comando, né, e pergunta se o volume Bela dados aparece mesmo sem nenhum container rodando. Resposta, sim, aparece, volumes não dependem de nenhum container estar rodando. Eles existem de forma independente no storage do Docker. Quarta pergunta, o que acontece com os dados se você rodar Docker volume rm bela dados? Resposta, os dados seriam apagados permanentemente, não há lixeira. O próximo container que tentasse usar bela dados criaria um volume novo e vazio do zero. Bom, próximo exercício, 10.3, né, a gente vai fazer um bind mount para dev, né? Então, montar o código ali local dentro do container para aproveitar o reload do Vicorn sem precisar rebuildar cada mudança, né? Mas isso é só uma conveniência ali de desenvolvimento, né, que não vai substituir o copy, né, do Dockerfile, porque a imagem final só vai levar ao que existia no momento do build, né? Então, respondendo as perguntas, primeira pergunta, o Unicorn recarregou automaticamente após a mudança?
Resposta: sim. Assim que salvei o main.py com a nova mensagem, os logs mostraram warning, start, reload, detected file change in app.main.py, reloading, seguido de info application startup complete, de novo. Segunda pergunta: você precisou rebuildar a imagem? Resposta: não. O bind mount espelha o diretório local dentro do container em tempo real. O reload do Unicorn detecta a mudança no arquivo sem precisar de um novo Docker build. Terceira pergunta: por que o bind mount em desenvolvimento não substitui o copy no Dockerfile? Resposta: porque com bind mount o código só existe no meu computador. A imagem em si continua tendo apenas o código que estava lá no momento do build. Se eu mandar essa imagem para o Docker Hub, é alguém rodar em outro servidor sem o meu diretório local montado. Ela vai rodar com o código antigo no build, não com as mudanças que eu fiz depois. Em produção não existe meu diretório local, só a imagem, então o copy continua sendo essencial. Próxima pergunta: em que situação bind mount seria problemático em produção? Resposta: se eu montasse meu diretório local de produção com um bind mount, qualquer edição acidental nesse diretório no servidor afetaria a aplicação rodando em tempo real, sem passar por build, sem revisão, sem controle de versão. Também quebraria a reprodutibilidade. Dois servidores com o mesmo bind mount em momentos diferentes poderiam se comportar de maneira diferente, que é exatamente o problema que o container deveria resolver. Bom, exercício 10.4 vai ser para inspecionar volumes. Então vamos usar aqui o Docker Volume Inspect para achar o volume, né, onde que ele mora realmente no disco, e discutir como fazer o backup quando esse caminho não é acessível direto, tipo no Docker Desktop do Mac ou Windows. E a gente precisa tomar cuidado com o Docker Volume Prune, porque ele pode levar embora volume de container que só está parado e não removido. Então, a primeira pergunta é qual o mount point do volume beladados, var lib docker volume beladado data. A segunda pergunta: se você está no macOS ou Windows, o mount point para aponta para dentro da VM do Docker Desktop, você não consegue acessar diretamente pelo Finder Explorer. Como você acessaria esses dados se precisasse fazer backup? Resposta: usando um container auxiliar que monta o volume e exporta o conteúdo para um arquivo no host, por exemplo, Docker Run rm beladados data v backup opinion tar czf backup beladados backup tar gz data. Isso roda um opinion temporário, comprime o conteúdo do volume e escreve tar.g no meu diretório local, sem precisar acessar a VM do Docker Desktop diretamente. Terceira pergunta: por que Docker Volume Prune é menos perigoso que Docker System Prune A, mas ainda deve ser usado com cuidado em uma máquina em desenvolvimento? Resposta: é mais restrito porque só mexe com volumes, não apaga imagens nem containers, mas ainda é perigoso porque remove qualquer volume que não esteja montado em um container ativo no momento, mesmo que o container dono dele só esteja parado, não removido. Por exemplo, um Postgres que rodei ontem só aparece na RM tem seu volume marcado como não utilizado e seria apagado num prune, levando os dados do banco junto sem eu perceber. Bom, começando aqui o bloco 11, pelo exercício 11.1, né, a gente vai fazer um compose só com a API. Então, comparando ali o mesmo serviço escrito com Docker, compose YML com o Docker Run equivalente. O compose já cuida sozinho de criar a rede, nomear o container, e o down, sem o V, né, limpa tudo menos os volumes. Então, respondendo brevemente as perguntas aqui, compare os dois equivalentes, né? E aí depois começa as perguntas. O que o Compose fez, né, que o Docker Run não faz automaticamente? Resposta: o Compose criou sozinho uma rede privada Bela Tavola Default para isolar os serviços, nomeou o container automaticamente como Bela Tavola API 1 e o Docker Compose Down removeu o container e a rede de uma vez. Com Docker Run eu teria que criar manualmente e limpar tudo com comandos separados, Docker Stop, Docker RM. Próxima pergunta: o volume Beladados ainda existia após Docker Compose Down? Resposta: sim, ainda existia. Docker Compose Down sem traço "v" preserva os volumes, só remove containers e rede, né? E próximo exercício, né, o 11.2, ele vai colocar o PostgreSQL junto, né? E vai ter uma clássica pegadinha de tentar conectar
via localhost e dá erro, né? Porque dentro do container da API isso aponta para ela mesma e não para o banco. A solução vai ser usar o nome do serviço DB como endereço e o Compose resolve isso sozinho pela rede interna. Depois ele ainda testa, né, o que sobrevive ou não entre down e down-v. Né? Então, respondendo as perguntas, né? Primeira, o banco de dados subiu corretamente, né? Sim, subiu sem problemas. Os logs do DB mostraram database system is ready to accept connections. O banco está funcionando, o problema é só onde a API está procurando por ele. Depois, por que a API não consegue se conectar no banco de dados usando localhost? Resposta: porque dentro do container da API, localhost 127.0.0.1 aponta para o próprio container da API, não para o container do banco. Como os dois são containers separados, mesmo estando na mesma rede do Compose, não há nenhum Postgres se executando em localhost dentro do container da API. Por isso, a conexão é recusada. Depois, né, pede aqui para executar alguns comandos, né, e pergunta, né, prato tag a tele compose ainda estava lá após o restart? Sim. Sem o traço V, o down preservou o volume bela pgdata. Então o banco voltou com os mesmos dados de antes. O tag a tele compose continuou aparecendo em barra pratos. Depois pede para testar com traço V e pergunta se o prato ainda estava lá após down traço V. Resposta: não. Com traço V, o volume Bela PG Data foi removido com os containers e a rede. O banco subiu vazio do zero sem o Tagatelle Compose nem nenhum outro dado anterior. Próxima pergunta: por que o down-v é perigoso em produção, mas útil em desenvolvimento? Resposta: em produção, volume guarda dados reais de usuários. Um down-v acidental apagaria tudo permanentemente sem um. Em desenvolvimento, muitas vezes eu quero resetar o ambiente para um estado limpo, né, um banco de dados zerado, esquema recriado do zero. Então, down-v vira um atalho útil para isso. Basicamente a mesma lógica de rodar teste de integração, sempre a partir de um estado conhecido. Bom, o próximo exercício é o 11.3 e a gente vai colocar o Nginx na frente de tudo. Então, colocar ali um Nginx como porteiro, né, só ele exposto na porta 80, escondendo a porta 8000 da API. O pulo do gato é que o nginx.conf usa a API como endereço e isso funciona porque o Compose também vai resolver esse nome via DNS interno. Bom, respondendo as perguntas, primeira pergunta, a API respondeu em HTTP localhost porta 80? Resposta: sim, tanto o curl localhost quanto o curl localhost pratos retornaram as respostas JSON normais da API, passando pelo nginx sem eu precisar especificar nenhuma porta na URL. Segunda pergunta, a porta 8000 ficou inacessível diretamente? Resposta: sim, como tirei o ports 8000 do serviço API, o curl HTTP localhost 8000 deu connection refused. A porta 8000 só existe dentro da rede interna do Compose não exposta para o host. Terceira pergunta: o nginx.conf usa API como hostname para PoxPass. Por que isso funciona? Quem resolve esse nome? Resposta: funciona porque o Compose cria automaticamente uma rede privada com DNS interno que resolve o nome de cada serviço para o IP do container correspondente nessa rede. Como o serviço Nginx está na mesma rede que o serviço API, a API é resolvido para o IP interno, né, do container da API, o mesmo princípio do DB usado pela API para falar com o banco. E a última pergunta: em um cenário real de produção, que outras configurações você adicionaria ao nginx.conf? Resposta: SSL, TLS com certificado, bloco listing 443 SSL, rate limiting para evitar abuso, limit rec zone, limit rec, compressão gzip para respostas JSON menores, header de segurança como xframe options e xcontent type options, e um proxy read timeout maior para a rota mlpredict, que pode demorar mais do que as demais. Bom, o próximo exercício é o último do bloco 11, né? Vai ser o desafio do health check, né? Então ele vai resolver o problema
do exercício lá do bloco 11.2, né? Em vez de só esperar o container do banco começar a existir, ele vai adicionar um health check de verdade, PG is ready, e depois trocar o depends on simples por condition service healthy. Agora a API ela só vai subir quando o banco está realmente pronto para receber a conexão. Respondendo, né, as perguntas aqui, bom, depois de você implementar, né, esses comandos aqui, né, a gente tem que observar a API, esperar o banco estar healthy antes de iniciar e anotar o que apareceu nos logs. Né? Então, o que eu anotei foi que os logs do DB apareceram primeiro, incluindo as tentativas do health check rodando PG's read a cada 5 segundos, até o banco ficar pronto. Só depois disso, o serviço API começou a subir, os logs mostraram info application startup complete, sem nenhum erro de conexão recusado, diferente do checkpoint anterior, onde a API tentava conectar antes da hora. Bom, agora vamos finalizar aqui o caderno 2 com o último bloco, que é o bloco 12. O primeiro exercício aqui, 12.1, ele vai ser o exercício do Docker Ignore, e ele vai criar o Docker Ignore para deixar de fora o .git, PyCache, .env, test to build. O ganho de tamanho é pequeno, né? Porque o que vai pesar mesmo são os pacotes do Python, mas o ganho de segurança ele é maior, porque ele garante que o .env nunca vaza para dentro da imagem. Né? Bom, respondendo as perguntas, o tamanho da imagem antes do Docker Ignore era de 1.04 e depois 1.01. Depois pergunta quais arquivos foram removidos da imagem. Resposta: sumiram as pastas PyCache, Git, env SciTest, os arquivos IPIMB dos cadernos, a pasta testes e o .env. Antes esses arquivos apareciam listados dentro de /app no container v1 e em v2 não apareciam mais. Segunda pergunta, o .env ainda estava na imagem v2? Resposta: não, o comando não retorna nada. Confirma que o .env não está mais dentro da imagem. Última pergunta, a diferença de tamanho foi grande ou pequena? Por quê? Resposta: foi pequena, só umas dezenas de megabytes. Quem ocupa a maior parte do tamanho da imagem são os pacotes instalados pelo pip, scikit-learn, numpy, independências, não código Python da aplicação, nem os arquivos que o Docker Ignore removeu. Esses eram poucos megabytes no total. O ganho real do Docker Ignore não é o tamanho, é a segurança. O .env não vaza. E velocidade de build, menos coisa enviada como build context. Bom, o exercício 12.2, né, a gente vai tirar o root, então criar um usuário ali sem privilégio, a user para rodar a API em vez de usar o root direto, o que é bem mais seguro. E o detalhe chato vai ser a ordem, então o pip install precisa rodar como root primeiro e só depois que vai trocar por a user. Bom, aí pede para rodar alguns comandos, né, e vai para as perguntas. Né? Primeira pergunta, a API ainda funcionou com o usuário não root? Resposta: sim, o AMI retornou a user e ID mostrou UID igual a 99, 999. A user, guide igual a 999 app group, e o cur em barra continuou retornando JSON normal da bela tavola, sem nenhuma diferença visível de comportamento. Próxima pergunta, se houve erro de permissão, qual era e como foi resolvido? Resposta: não houve erro de permissão porque seguia a ordem certa no Dockerfile. Rum chão -r appuser app group. App veio antes do user appuser, então quando o processo tocou para o usuário sem privilégios, ele já tinha permissão de leitura sobre todos os arquivos em /app. Próxima pergunta: por que a instrução user deve vir após o pip install? O que aconteceria se o user viesse antes? Porque a resposta: porque o pip install escreve pacotes em diretório do sistema como user local lib python 3.11 site package
que exigem permissão de root para criar ou escrever arquivos. Se o user viesse antes do pip install, o comando faria com permission error 13, né? Permission denied, porque o user não tem privilégio para escrever nesses diretórios do sistema. Bom, o penúltimo exercício é o 12.3 e a gente vai fazer uma build de multi-estágios. Então vai separar o Dockerfile em dois estágios, um que vai buildar tudo com compilador e CIA, e outro final que vai só pegar o resultado pronto sem carregar o lixo no meio do caminho. Isso vai derrubar a imagem de quase 1 GB para mais ou menos 700 megas, sem mudar nada no comportamento da API. Então pede para executar alguns comandos, né? E pede para anotar o tamanho da Belatavola sem multistage e como. Sem multistage era de 1.01 GB e com multistage foi para 712 megas. Uma redução percentual de mais ou menos 30%, né? E pergunta se a API V3 funcionou normalmente. Resposta: sim, os dois curls e barrabrados retornaram exatamente as mesmas respostas de JSON de antes. Nenhuma diferença de comportamento. Isso só do tamanho da imagem. A próxima: o que exatamente foi eliminado da imagem final pelo multistage? A resposta: foram eliminados os compiladores GCC e headers de desenvolvimento que o pip precisou usar para compilar partes em C ou C++ de NumPy e scikit-learn, além do cache de download do pip e arquivos intermediários de compilação. Esse material todo ficava no estágio builder, a imagem final só percebeu o resultado já pronto, copy from builder, install user local, sem nada disso, já que nessas ferramentas só são necessárias para instalar as dependências, não para rodar a API depois de instaladas. Bom, o último exercício é o 12.4 e vai ser ali uma forma da gente dissecar as layers. Então a gente vai usar o Docker History para comparar as camadas da V1 com a V3, né, multistágio, e ver que a camada pesada do pip install simplesmente sumiu da imagem final porque ela ficou presa no estágio descartável. Também cita aqui como ferramenta extra para visualizar isso de um jeito mais bonito, né? Então pede para executar aqui alguns comandos, né, e pergunta qual instrução do Dockerfile ocupa mais espaço em V1. Resposta: o run pip install no cache de -r requirements.txt com folga. Essa camada sozinha respondia por mais de 800 megas por causa do scikit-learn, NumPy e SciPy. Próxima pergunta: em V3 a layer do pip install aparece? Por quê? Resposta: não aparece. Docker History só mostra que as camadas da imagem final e o pip install em V3 roda inteiramente dentro do estágio builder, que é descartado ao final do build e suas camadas simplesmente não fazem parte da imagem V3. Próxima pergunta: qual layer de V3 é a maior? O que você poderia fazer para reduzir? Resposta: maior copy from builder, install user local, já que é ali que os pacotes de fato foram instalados, no NumPy, scikit-learn, etc. Entram na imagem. Para reduzir mais, eu poderia revisar o requirements.txt em busca de dependências que não uso de verdade, ou considerar versões mais enxutas dos pacotes, mas para Bela Tavola essa versão, esse tamanho já é aceitável. E aqui pede um bônus, né? Então para instalar essa ferramenta div, né? Pergunta o que a ferramenta mostra que Docker History não mostra. Resposta: o div mostra arquivo por arquivo o que foi adicionado, modificado ou removido em cada camada, inclusive arquivos desperdiçados que foram adicionados em uma camada e depois removidos em outra. Ocupam espaço na imagem, mas não aparecem no resultado final. Ele também calcula um score de eficiência da imagem, porcentagem do tamanho que é conteúdo realmente útil, enquanto Docker History só mostra o tamanho total por instrução sem detalhar arquivos individuais.